Final de ano e início de ano normalmente costuma ser o momento perfeito, onde a gente vê as listas do que a gente realizou e do que a gente não realizou. Seja de cursos comprados e não realizados, seja listas de livros não lidas, seja de listas de metas realizadas e não realizadas. Por vezes o que acontece é que ou no final do ano a gente acaba se frustrando ou a gente acaba ficando animado pelo tanto de coisa que a gente conseguiu fazer. Em tese, um novo ano a gente começa muito animado, com uma lista imensa de metas de livros, cursos, realizações profissionais, realizações pessoais. Ponto é, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a obesidade mental. E por isso que hoje eu quero falar com vocês o porquê que talvez o conhecimento não esteja mudando a sua vida. Eu sou Isabelle Magnani e sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Aqui vale lembrar que é um canal onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional com uma pitada de compliance. Mais um ponto que já vale reiterar também é que a partir desse mês a gente vai ter um novo quadro por aqui chamado Expresso com Conteúdo. Nas 2 últimas semanas do mês eu vou trazer convidados para explorar mais esses temas com vocês. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber notificação. Lembrando que a gente tem vídeo todas as terças-feiras. Voltando à pauta do por que talvez o conhecimento não esteja mudando a sua vida, eu acredito veemente e sempre acreditei que o conhecimento mudaria muito a minha vida. A educação é uma fonte de transformação não só da sociedade, mas é uma fonte de transformação da minha vida, porque as pessoas podem tirar tudo da gente, menos quem nós somos e o que nós aprendemos, o que nós conhecemos. E a partir disso, a gente consegue construir a nossa vida com base no que a gente quer e com base no que a gente acredita. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, com muita autoconsciência, se você ainda não assistiu esse vídeo, assim que esse vídeo terminar, volta ali pro meu canal e assiste o vídeo sobre autoconsciência. É importante a gente ter essa virtude justamente porque a gente consegue cada vez mais estabelecer essas metas anuais, essas metas a pequeno prazo ou até mesmo a longo prazo, de uma forma mais coerente. Coerente com o que a gente quer e coerente com a nossa vida. Por vezes a gente tem uma lista imensa de, eu vou continuar usando o exemplo aqui de livros não lidos ou de cursos comprados e não finalizados, ou a lista de metas não realizadas, porque a gente se perde por vezes no caminho. Talvez porque os livros não façam sentido com o que a gente quer, porque os cursos também não façam sentido com o que a gente quer. E quando a gente tem essa autoconsciência, a gente consegue estabelecer essas listas com mais coerência. Agora, outro ponto importante também, que vai mais de encontro com o tema mesmo desse vídeo, além do autoconhecimento e autoconsciência, é essa lista que você está fazendo, o porquê que você está fazendo. Quando a gente pensa nesse tipo de listas, a gente tem que tomar muito cuidado com a obesidade mental. O cérebro humano ele tem uma capacidade que não é infinita ao conteúdo. A gente tem uma limitação com a quantidade de informação que a gente consegue receber. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que no nosso cotidiano a gente já recebe N informações. Então, seja no nosso ambiente profissional, seja no nosso ambiente familiar, seja quando a gente está ali mexendo no celular, a gente está recebendo informação o tempo todo. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado e ter momentos de se silenciar. Mas isso é tema para um outro vídeo. Ponto é, a gente recebe informação o tempo todo. Então, quando você monta uma lista de livros que você quer ler, lista de metas, listas de cursos que você quer assistir, você tem que pensar já nesse cotidiano que você tem na sua vida, nessa rotina que você já tem, o quanto essa rotina já pesa. É óbvio que essa rotina não pode funcionar como uma desculpa para você não evoluir em outros aspectos. Aqui eu não estou falando para você não fazer mais essas listas, mas eu estou falando para você fazer a lista entendendo a sua rotina diária, porque por vezes a gente não consegue atingir determinados objetivos porque a gente pensa num objetivo muito grande para a realidade que a gente tem hoje. Isso não significa que um dia você não vai conseguir atingir o objetivo da forma como você quer, mas você tem que entender sempre enquadrar esses objetivos na realidade de hoje. Outro ponto também que é muito importante colocar aqui é que algumas pessoas caem na armadilha da preparação infinita. Então, eu quero ler muitos livros, eu quero estabelecer N metas de cursos, porque eu preciso me preparar para o meu trabalho, porque eu preciso me preparar para o mercado de trabalho. Mas essa preparação infinita é uma baita de uma armadilha, porque você nunca vai estar 100% preparado. E olha que eu sou uma pessoa que eu não gosto desse tipo de mantra negativo do você nunca vai estar 100% preparado, mas é que isso acaba sendo uma realidade, isso é um fato.
Você não necessariamente vai estar 100% preparado para o seu cargo novo. Você não vai estar 100% preparado para o seu desafio novo. O preparo é algo que acontece no cotidiano. O que eu, Isabelle Manhani, penso se alguma coisa surgiu para você, é porque você está preparado para aquilo. E aquilo não significa dizer que você está 100% convicto de tudo que tem que ser feito com relação àquela situação. Mas, com a sua boa vontade, você vai se preparar ao longo dessa jornada, seja no que for. Essa preparação infinita, por vezes, é uma desculpa para não encontrar o desconforto na ação. Porque agir, por vezes, é desconfortável. É muito mais fácil a gente querer ficar lendo livros, devorar aqueles livros, devorar os cursos, mas na hora da ação pegar e falar: eu acho que eu ainda não estou preparado. Isso é algo super normal e acontece, se não com todo mundo, com a maioria das pessoas. Preste atenção se a quantidade de livros que você quer ler, a quantidade de cursos que você quer fazer, a quantidade de metas que você está colocando para você nesse aspecto não está sendo para você não encontrar o desconforto na ação. Porque você vai encontrar o desconforto na ação. Agir é desconfortável, evoluir é desconfortável. Sempre me pedem também indicação de livros, seja relacionado a compliance ou desenvolvimento pessoal. Em um dos meus últimos vídeos aqui do YouTube também já me pediram a indicação desses livros e eu vou trazer. Hoje ainda não vai ser o vídeo onde eu vou trazer algumas das indicações, mas no finalzinho eu vou trazer uma indicação que eu acho muito importante, principalmente para esse início de ano. Claro que quando a gente fala sobre autoconsciência, não importa se você está no final de ano ou início de ano, a gente tem que trazer autoconsciência e analisar tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente quer o tempo todo. Mas eu sei que a maioria das pessoas funciona sempre nesse sentido, no final e no início de ano. Então eu vou aproveitar esse início de ano para trazer esse livro aqui para vocês. Mas antes de falar sobre esse livro, eu ainda quero trazer um outro ponto aqui. Você quer realmente a indicação desse livro para você mudar de atitude ou para parecer mais inteligente para os outros? Isso também é um ponto que dá um vídeo inteiro para falar sobre isso. Por vezes, a gente age muito com base no que os outros vão pensar. Então, a construção do nosso currículo é com base no que as empresas vão pensar. A construção da nossa carreira é com base no que os outros vão pensar. Os livros que a gente está lendo é com base no que os outros vão pensar. Isso é muito errado. É óbvio que a gente precisa ter estratégia o tempo todo na nossa vida, seja na nossa carreira, na nossa vida pessoal. Mas os livros que você quer ler, os livros que você tem que ler, porque esse tem que é muito relativo, tem que ser relacionado à mudança de atitude que você quer. Outro ponto muito importante que eu não concordo é estabelecer uma meta anual de livros. Normalmente a gente vê muito na internet pessoas lendo 20, 30, 50 livros. Eu já fui uma pessoa que eu já li 30 livros em 6 meses, nem eu sei como eu consegui ler tanto livro, mas muito mais importante do que a quantidade é a qualidade. De nada vai adiantar você ler 50 livros se você não absorveu nenhum livro. Você precisa absorver os livros que você lê. Outra coisa que vale sempre reiterar não adianta você só ficar lendo livros sobre desenvolvimento pessoal. E aqui fala uma pessoa que gosta muito disso. A gente tem que ter livros que também trazem à tona alguns outros sentimentos pra gente. Então, como que a gente pensa nisso? Então, se eu estou numa fase profissional que eu estou trabalhando muito, será que vale a pena eu ficar lendo tantos livros técnicos? Será que eu não devo ler mais livros de desenvolvimento pessoal ou até mesmo livros de história, romance, enfim, coisas, suspense, né, para quem gosta, para me distrair um pouquinho? A gente tem que saber equilibrar as coisas. Espero que com essas considerações você consiga estabelecer metas mais conscientes, seja de leituras de livros ou cursos comprados. Por falar em cursos comprados, como eu mencionei um pouquinho anteriormente, às vezes algumas pessoas me perguntam, né, quais livros de compliance elas têm que comprar ou quais cursos de compliance ela tem que assistir. E uma coisa que eu sempre reitero, porque eu também tive essa dúvida no início, né? A gente sempre quer estar aquele 100% preparado e a gente tem que tomar cuidado com essa síndrome do 100% preparado. Mas não são N cursos e N livros que vão te preparar. Então, muito cuidado. É como o nosso início de faculdade. Eu lembro no meu primeiro semestre, eu queria comprar todos os livros indicados pelos professores. E isso é perda de tempo e perda de dinheiro. E com compliance ou com qualquer outra carreira que você queira seguir, é a mesma coisa. É óbvio que você tem que ter uma base técnica, mas vai com cautela, porque, por vezes, os livros, eles falam as mesmas coisas, só que de formas distintas. Então não adianta você sair comprando 10 livros sobre compliance, 10 cursos sobre compliance. Você vai conseguir absorver todo esse conteúdo? Lembra que eu falei sobre obesidade mental?
Cuidado com isso. É muito mais válido, às vezes, você fazer 2 cursos ou 1 curso do que você fazer 10 cursos no ano. E aqui eu não quero desincentivar o estudo. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que acredita no estudo, mas eu acredito no estudo com consciência e com coerência, a fim de você ter resultado efetivo. Agora vamos para a promessa do livro? Eu ainda vou trazer outros vídeos falando sobre livros que eu considero essencial para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Até porque o pessoal e o profissional sempre andam juntos, como eu sempre menciono aqui. Mas um livro que foi um divisor de águas para mim, considerando que eu fui uma pessoa que eu comecei minha carreira solo, meus pais não eram empreendedores, eu não tinha nenhum advogado na família, então eu comecei produzindo aqui conteúdo, ainda quero trazer um vídeo para falar exclusivamente sobre isso. E no início eu queria aprender tudo. De fato, a minha curva de aprendizado foi muito alta, mas isso também teve um preço. Mas eu queria estudar de tudo, então eu queria estudar sobre negócios, direito, marketing, estratégia, gestão, enfim, antes até eu conhecer o compliance. E óbvio que isso foi muito bom, porque não adianta a gente só saber compliance na técnica, a gente tem que saber de um todo, ter aquela visão tão ampla e holística que eu tanto falo aqui. Mas um livro que foi muito importante para me brecar um pouquinho nesse aspecto, porque é muito importante a gente saber o momento de respirar, a gente saber o momento de agir, mas saber o momento de respirar, saber quais livros e quantos livros a gente tem que ler, mas também saber o momento de não tá dando agora, a minha cabeça não quer esse tipo de livro. Inclusive, pessoas próximas a mim sabem que por vezes eu não quero assistir filmes que me façam pensar muito. Filmes é uma modalidade onde eu consigo me descansar, realmente desligar a mente. Então, raramente eu tô vendo filmes que façam com que eu pense muito. Eu sou uma pessoa muito reflexiva. E você ter autoconsciência para você conseguir analisar isso em você é muito importante. Porque se eu já leio muito, se eu já tenho, né, a minha vida profissional que é recheada, então eu já recebo muita informação disso. Aí eu já leio muito, já recebo muita informação disso. Eu preciso encontrar alguma válvula de escape, além do esporte. Quando eu vejo filmes, eu quero, em tese, maioria das vezes, ver filmes ou séries que me deixem mais tranquilas. Porque eu sou aquela pessoa que uma pomba passou na minha frente, eu tô conseguindo refletir e tirar um aprendizado daquilo. Então a gente tem que ter muita cautela com isso. Lembra que eu falei no início do vídeo do qual a quantidade de informações que tá chegando até você? Você é a única pessoa que consegue analisar isso. Mas enfim, agora voltando pro livro, esse aqui é o livro, ele é O Essencialismo, do Greg McKeown, não sei falar o nome dele. Enfim, gente, esse aqui é o livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Foi muito importante para mim o essencialismo, porque ele me fez ver o que realmente é importante. A gente tem um costume de colocar como se tudo fosse importante, como tudo fosse urgente, e não é. Esse livro, ele traz de uma forma muito simples, uma linguagem muito simples e muito fácil e que te faz refletir nas ações do dia a dia. Mas eu já adianto que para quem quer agir, tá? Não vai adiantar você comprar esse livro, ler e deixar ele na sua prateleira. Ele muda a sua vida, se você quiser que ele mude, se você deixar que ele mude. Bom, por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho, porque toda terça-feira a gente tem vídeos. E não menos importante, se você quer ver alguma coisa em específico aqui nesse canal, deixa aqui embaixo que eu vou trazer para vocês. Até a próxima!